Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje será um vídeo bastante diferente dos que eu costumo postar aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo em resposta a algumas alegações que o canal da CACP postou. Ali nesse vídeo a irmã Lília vai dar o testemunho dela. Ela diz que é ex-adventista, que viveu 37 anos dentro da igreja adventista, mas que há mais ou menos 10 anos atrás foi liberta das enganações e opressões adventistas. E nisso ela começa a citar alguns testemunhos, algumas coisas que aconteceu lá dentro, o jeito que ela era como cristã. E ali ela vai desenrolando essa acusação contra a igreja adventista. Aqui no meu caderno eu fiz anotações do vídeo dela. Eu assisti todo o vídeo, analisei ponto por ponto e escrevi aqui para ter uma pautazinha, caso eu esqueça alguma coisa, sobre o vídeo. E para você ver que deu duas páginas sobre o vídeo dela. Se esse vídeo ficar muito longo, eu vou cortar ele dividindo em dois vídeos para não gastar muito do seu tempo. Você pode assistir devagarzinho. Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo onde ela fez várias e várias acusações completamente distorcidas a respeito da igreja adventista. E não só da igreja adventista, mas também alguns pastores, a Ellen White, que ela acusa de falso profetismo e tal. É bem comum no canal da CACP, né? É só se você for no canal da CACP e olhar os vídeos deles ali, a cada 10 vídeos, 8 é algum vídeo acusando alguma coisa da igreja adventista e principalmente sobre Ellen White, né? Eles adoram Ellen White. E aqui, vou analisar ponto por ponto do que ela falou. Para começar, ela fala assim, né? Como eu fui liberta e saí da lei. Bem, aqui ela está dizendo que ela foi liberta da lei de Deus e saiu da lei de Deus. Aí eu pergunto, minha irmã, se você foi liberto da lei de Deus, você saiu da lei de Deus, então quer dizer que você adora imagem de escultura? Quer dizer que você adora outros deuses? Quer dizer que você blasfema o nome de Deus? Quer dizer que você mata, você rouba, você adultera? Você faz tudo isso já que você foi liberto da lei de Deus, então não é preciso mais obedecer à lei de Deus? Então eu posso supor que você faz essas coisas, né? Foi liberta, tal, tá livre da lei, nesse sentido, nessa interpretação de vocês. Então, eu já posso supor aqui que você pode fazer alguma dessas coisas que eu citei, né? Se a gente for dar uma lidazinha nos 10 mandamentos, então você pode adorar outros deuses, né? Você saiu da lei, você mesmo falou, saiu da lei. Mas vamos continuar para outro ponto aqui. No minuto mais ou menos 1 até 1:45, ela vai dizer que o propósito dela em gravar esse vídeo não é acusar a igreja adventista, não é falar mal, inclusive ela diz que tem toda a família adventista, então ela não quer falar mal da igreja adventista, ela não vai atacar a igreja. E nesse vídeo a gente vê, nesse começo a gente já vê uma grande hipocrisia, porque em todos os outros momentos do vídeo ela está acusando a igreja. Ela diz que não vai acusar a igreja, mas em todo o vídeo é acusando a igreja. Enfim, a hipocrisia, né? É aquele famoso argumento santinha, onde eu vou dizer que eu sou boazinha, que eu não quero falar mal, que eu não quero fazer isso, pra gente já assistir o restante do vídeo com aquele na cabeça. Não, a irmã ali, ela não quer acusar, ela é tão boazinha. Ou seja, é um certo tipo de engodo para levar a pessoa que está assistindo a acreditar que ela é santinha, ela não quer acusar, sendo que o que ela faz no resto do vídeo é só acusar. Vejamos bem, né? Depois ela fala que a igreja adventista teve que negar Ellen White como pena inspirada. Aí eu pergunto, em que momento a igreja adventista disse que Ellen White foi uma pena na mão de Deus? Para começar, nós não acreditamos nem que os discípulos e apóstolos de Deus foi uma pena na mão de Deus. Nós não acreditamos nem nisso. Nós não acreditamos na inspiração verbal dos profetas e discípulos. Nós acreditamos que Deus inspirou os pensamentos dos profetas, e de acordo à linguagem dele, de acordo à maneira literária de escrever, eles escreveram. Foram inspirados por Deus, mas não uma pena onde Deus pegava o apóstolo e escrevia tudo por ele. Não. Inclusive, se você analisar historicamente o livro de Lucas, ali seguinte, você vai ver que Lucas, ele escreveu o seu evangelho baseado em pesquisas. Eu te pergunto, se eles fossem pena na mão de Deus, ele precisaria pesquisar para escrever o seu livro? Obviamente que não, né? E se todos os profetas fossem penas na mão de Deus,
escrevesse exatamente de maneira ditada o que Deus queria? Porque em cada livro, em cada profeta, a gente percebe um tipo de forma literária diferente. Paulo escrevia de uma forma mais culta, de uma forma mais inteligente. Os outros discípulos escreviam de uma forma mais simples, mais leiga. Ou seja, isso já mostra que Deus inspirou o pensamento e os apóstolos, os profetas, escreviam de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua época, de acordo com a sua formação. Era assim que Deus fazia com os discípulos. Então, Ellen White não era uma pena na mão de Deus. Ellen White também era inspirada em pensamentos. E ela escrevia de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua cultura, etc. E aí vai. Ou seja, nós não precisamos negar aquilo que nós nunca falamos que falou que ela era. Ellen White nunca foi pena na mão de Deus, assim como nenhum profeta foi. Vamos para outro ponto aqui. Ela vai falar que a igreja nasceu, marcou a data para a volta de Jesus 3 vezes. Aí ela pega a questão do movimento milerita ali, que marcou a data que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Aí ela vai dizer que a igreja adventista marcou a data para a volta de Jesus. A questão é bem óbvia. A igreja adventista não existia naquela época, então não dá para dizer que a igreja adventista marcou data. Aí ela diz que marcou 3 vezes ainda erroneamente a data para a volta de Jesus. Mas eu pergunto, como uma igreja marca uma data para a volta de Jesus, ou 3 datas para a volta de Jesus, se a igreja não existia naquela época? Aí vão argumentar, mas a igreja surgiu daquelas pessoas que marcaram data para a volta de Jesus. Aí eu posso dizer, muitas pessoas daquela época que acreditaram na mensagem de Graham Miller, que acreditaram que Jesus voltaria em 1844, eu não posso dizer que eles marcaram, eu posso dizer que eles acreditaram na mensagem. Muitos dos que se tornaram adventistas no futuro, que ajudaram a formar a igreja adventista no futuro, acreditaram nessa mensagem. Mas não foi eles que marcaram. Inclusive, depois do grande desapontamento, eles não ficaram, de certa forma, desesperados por uma desculpinha. Não. Aquelas pessoas que mais na frente iria desenvolver, fundar a igreja adventista do sétimo dia, eles não blasfemaram Deus, como muitos fizeram, não foram atrás de marcar outras datas, como muitos movimentos fizeram, mas eles foram o quê? Na Bíblia. Procurar respostas na Bíblia. Aí Harriet Edson teve um discernimento, ele começou a estudar o livro de Hebreus, e aí, baseado no livro de Hebreus, estudando mais a fundo a doutrina do santuário terrestre também, ele chegou a uma base bíblica de que aquela data, baseada também com a profecia de Daniel 8,14 e todo o contexto ali, que se referia a um santuário no céu, onde Jesus purificaria o santuário no céu. E ali já entramos em outro debate. Aí nós vamos já debater sobre o santuário celestial, sobre o juízo investigativo, aí já é assunto para outro vídeo. Mas o foco eu não posso dizer que a igreja marcou data para a volta de Jesus, sendo que a igreja não existia. Já começa por aí, né? Outro ponto que ela vai dizer, no minuto 3 e 10 do vídeo dela, ela vai falar uma coisa interessante. Ela fala assim, o Leandro Quadros vai ficar louco. Uma acusação bastante séria, né? Aí mais na frente também, ela vai dizer o motivo do que ela acha do que o Leandro Quadros vai ficar louco. Ela fala que o Leandro Quadros vai ficar louco de tanto tentar defender Ellen White e as doutrinas adventistas. Tem cabimento um negócio desse? Agora eu falo uma coisa, se esse argumento é válido para alguma coisa, eu posso dizer que o pastor Martinez vai ficar louco de tanto tentar provar heresias adventistas, mas na verdade sempre tem uma contrarresposta bíblica e baseada nisso. Aí ele fica todo dia postando vídeo contra a igreja adventista, eu vou dizer, o Martinez vai ficar louco de tanto tentar atacar a igreja adventista. Ou seja, isso é um argumento que é completamente para pegar aquelas pessoas que não tá nem aí, só tá atrás de conteúdo que fala mal da igreja adventista, porque de certa forma essas pessoas têm ódio da igreja adventista, têm ódio de Ellen White. Aí eu falo, qual é o motivo deles ter ódio de Ellen White ou ódio da igreja adventista? É porque a igreja adventista diz que ainda devemos guardar os mandamentos de Deus como forma de amor a Deus, somos salvos somente pela graça. Aí nós entendemos que buscamos obedecer a lei de Deus por amor a Deus. Não é para ser salvo pela lei, mas é por amor que já estamos salvos pela graça de Cristo que buscamos obedecer a lei. Jesus vai falar no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Aqueles que me amas guardarão os meus
mandamentos. Apocalipse 12:17 vai dizer que o remanescente de Deus é aquele que também guarda os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 4 vai dizer que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, não é guardar a lei para ser salvo, é guardar a lei porque amamos a Deus. Vamos ver outro ponto também que ela vai falar aqui. Essa parte é interessante. Ela vai dizer: já fui disciplinado na igreja adventista por usar calça, jeans, por cortar ponta de cabelo, etc. Aí ela fala: hoje em dia a igreja não faz mais isso, a igreja teve que mudar, teve que abrir mão de muitas coisas, tiveram que fingir que a Ellen White não existia mais, agora podemos usar calça, agora podemos cortar cabelo. Ela vai dizer isso. Aí eu pergunto: qual é a igreja que não existe disciplina? Será que na igreja que a irmã está agora, que você não fala no vídeo, né, eu não posso dizer qual é, mas será que a igreja que a irmã está agora não existe nenhum tipo de disciplina? Agora vamos entrar na questão. Por que existia esse tipo de disciplinas por questão de usar calça, né? Eu não sou da época que ela fala, eu não peguei a época que a igreja proibiu usar calça, eu não sei bem sobre esse assunto também, mas a questão é, modéstia cristã. Modéstia cristã é uma questão cultural. Ela vai mudando de acordo a cultura, de acordo à sua época. Se uma coisa era vista no passado como um mau testemunho, a igreja não devia fazer, por questão de decência e modéstia cristã. Se uma coisa hoje não é mais vista como mau testemunho para o cristão, a igreja, por questão cultural, não precisa mais se preocupar com aquilo. Não precisa mais se preocupar com aquilo. Mas quando a coisa é vista como um mau testemunho, a igreja tem que se preocupar pela questão de modéstia cristã e bom senso. Hoje, quem é que vai ver uma calça como mau testemunho? Quem é que vai ver o simples fato de cortar as pontas de cabelo, de cortar o cabelo de maneira feminina, lógico, como mau testemunho? Não existe, irmão. Não existe. Não é por questão de fingir que Ellen White não existe. Existem várias passagens de Ellen White falando que podemos usar calça sim. Então é questão de modéstia cristã, é questão que vai mudar com a cultura e de acordo à época. Exemplo, na época de Jesus, na época que Paulo escrevia sobre modéstia cristã, não existia calça. Não existia calça. Ele estava falando de calça? Não. Estava falando sobre modéstia. Se preocupe se você está tendo bom senso ou não. Se preocupe se você está dando um bom testemunho ou não. Essa é a modéstia cristã. Vamos ver mais aqui agora sobre o que ela vai falar. Ela vai dizer também que Ellen White é total autoritária e mandatária da igreja adventista. Aí eu falo, onde, minha irmã? Onde que nós dizemos que Ellen White tem total autoridade na igreja adventista, onde ela é total mandatária na igreja, onde ela manda em tudo? Acusação sem pé nem cabeça. Mais ou menos no minuto 4 ela vai dizer: depois que descobri a graça, ela vai dizer que morria de medo da lei. Ela vai dizer que agora está liberta porque ela conheceu a graça de Deus. Aí eu falo, irmã, a senhora passou 37 anos na igreja adventista e vem me dizer que não conhecia a graça? Aí eu te pergunto, eu não vou nem falar da Bíblia em si. Eu vou falar, já que a acusação é contra Ellen White, eu vou perguntar, que livro de Ellen White assim, você leu na vida? Para dizer que não conhecia a graça de Deus. Aí vem, qual era a Bíblia que nesses 37 anos de adventista você estava lendo para dizer que só conheceu a graça de Deus agora? Depois que sair da igreja adventista? Onde é que a igreja adventista não ensina sobre a graça de Deus? Nós ensinamos abertamente que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Irmã, isso aqui é só o tipo de acusação onde não tem fundamento nenhum. Onde você quer levar a pessoa que está assistindo seu vídeo a achar, a pensar, a imaginar que a igreja adventista não ensina graça. Sendo que em tudo a igreja adventista ensina a graça de Deus. Então a senhora está sendo bastante desonesta. É nisso que eu não vejo a questão. Você diz que agora é cristã de verdade, mas está nessa acusação, nesse tipo de mentira abertamente. Aí fica complicado. Aí você vai dizer que morria de medo da lei. Aí vai depender do seu olhar. Aí já é coisa sua, não é coisa da igreja. Por que você morria de medo da lei? Aí você em algum momento achou que estava sendo salvo pela lei? Se você queria buscar a salvação através da lei de Deus, aí você tem que ter medo da lei mesmo. Porque a Bíblia é clara em dizer que a lei ela está lá para mostrar o pecado.
Ela vai mostrar o pecado. Ela vai mostrar o pecado que está em você e vai mostrar por que precisamos da graça de Deus. O propósito da lei nunca foi salvar. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Nunca foi salvar. Nunca foi. A lei também tem a função de nos levar para Cristo. Paulo vai dizer que a lei serviu de aio para nos levar para Cristo. Nunca é salvar, mas sempre é buscar um comportamento cristão. Eu não vou guardar os mandamentos de Deus para ser salvo. Eu vou buscar guardar por amor a Ele e por já estar salvo na graça de Deus. Aí Tiago vai dizer, me mostre a sua fé sem obras, que pelas minhas obras eu te mostro a minha fé. Paulo vai dizer em Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes devemos confirmar a lei. Romanos 7:12, a lei é santa, justa e boa. Paulo só falava mal da lei de Deus quando as pessoas estavam querendo atribuir à lei a salvação. E parece que era o que a senhora estava fazendo, querendo atribuir à lei a salvação. Por isso você morria de medo da lei. Então não aponte o seu erro para a igreja. Não aponte. Se você só foi descobrir a graça depois, se você achava que a salvação era pela lei, o problema é seu, não é da igreja. Não é da igreja. A igreja nunca participou em tipo de não ensinar graça ou de ensinar que a lei salva. Mas vamos mais para frente. Ela vai dizer mais o quê? Ela vai dizer que Ellen White diminuiu o sacrifício de Jesus. Aqui ela está falando referente ao juízo investigativo. Aí ela vai dizer que a crença diabólica, satânica, herética, não que ela fale que ela falou que era satânico diabólica, mas que o Martinez fala direto, né? Ela falou que é uma doutrina herética, o juízo investigativo, porque diminui o sacrifício de Cristo. Aí eu pergunto, se você analisar ponto por ponto da doutrina do juízo investigativo, onde a doutrina do juízo investigativo diz que o sacrifício de Cristo é diminuído? Isso é uma interpretação sua, de vocês, nós não tem nada a ver com isso. Agora, se eu fosse explicar esses pontos do juízo investigativo, iria demorar muito tempo. Mas eu vou deixar um comentário fixado aqui embaixo, onde vai derrubar por terra esse negócio de dizer que o juízo investigativo diminui o sacrifício de Cristo. Eu vou mostrar aqui de maneira escrita que o juízo investigativo ele está totalmente de acordo ao sacrifício de Jesus. Então, eu não vou explicar aqui, porque se eu fosse falar, iria demorar muito tempo. Mas vá aqui, se você quer saber sobre esse assunto, vá no primeiro comentário fixado no vídeo e você verá essa explicação. Vamos ver o que ela diz mais. Aí ela vai falar sobre nova aliança e nova lei. Eu acho que ela... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui rapidinho. Eu creio que ela fez essa citação de nova aliança e nova lei se baseando no livro de Hebreus capítulo 7, no versículo 12, que diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Verso 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Aí ela vai pegar esse texto aqui de maneira isolada e vai dizer o que? Quando há mudança de sacerdote, há mudança de lei. Mas qual é a lei no assunto? O versículo 13 e 14 deixa claro que é quando muda o sacerdócio, muda a lei. Quando muda a família do sacerdote, muda a lei do sacerdócio. Por quê? A lei do sacerdócio diz que o sacerdote tinha que ser da família, daquela família do sumo sacerdote. Aí quando muda, quando o sumo sacerdote vai para outra família, aí aquela lei tem que mudar, porque já vai partir para outra tribo que não serviu, que não tinha feito o serviço, que o verso 13 explica. Então, minha irmã, esse texto não fala sobre a questão de mudar os 10 mandamentos de Deus ou qualquer outra lei, seja cerimonial, seja aspecto cerimonial, aspecto moral, mas está falando da lei do sacerdócio. Ainda mais ela vai falar o que também? Nova aliança, nova lei. Aí é nesse ponto. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. O autor de Hebreus aqui está tirando essa citação de Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 33. Lá o profeta Jeremias usa exatamente essas palavras que vai firmar aliança no futuro, tal, novamente, e na sua mente imprimirei as minhas leis.
Quais eram as leis que estavam de acordo à época de Jeremias? Será que na época de Jeremias existiu os 10 mandamentos? Sim ou não? Sim. Ele está falando que aqui iria selar, escrever no coração daquelas pessoas a lei de Deus. Aí eu te pergunto, aqui Deus está falando o quê? Que vai escrever em seu coração. Qual foi a lei que Deus escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra? Qual foi a lei? O decálogo. Aqui é uma referência da escritura com o dedo de Deus, que o texto fala aqui, ó, que Deus escreverá no seu coração, com o seu próprio dedo. Ele vai escrever no coração do povo fiel que ainda é válido o decálogo. Aquelas mesmas leis que ele escreveu com o seu próprio dedo em tábua de pedra, ele vai escrever no coração do seu povo, no coração do fiel a Deus. Porque o fiel vai saber atribuir a lei de Deus no contexto certo, que não é de ser salvo, mas no contexto de amor, é no contexto de a gente ser verdadeiramente fiel a Deus, de ter verdadeira fé em Deus. Ela vai falar sobre o juízo investigativo, outro ponto interessante. Ela fala exatamente assim, ó. O juízo investigativo me assustou, me assustava, pois eu não acreditava que Jesus está, olha as palavras dela, eu não acreditava que Jesus está simplesmente sentado à destra do Pai. Aí eu pergunto, então hoje, irmã, você acredita que Jesus está simplesmente sentado à destra do Pai? Jesus está tirando férias, só lá descansado, de braços cruzados, irmã, é isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele se tornou sumo sacerdote no céu e ministra no verdadeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Aí eu pergunto, quando a pessoa se torna sumo sacerdote, ela se torna sumo sacerdote para ficar sentado sem fazer nada? Não, minha irmã. O sumo sacerdote é para fazer a obra pelo povo. Jesus, ele se tornou sumo sacerdote para continuar buscando e abençoando o seu povo. Para continuar a obra que o sumo sacerdote fazia. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, ele vai dizer também que ele é nosso advogado. João fala, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O texto deixa claro que Jesus não está simplesmente sentado à destra do Pai. Não está fazendo isso. Jesus continua ministrando em nosso favor como sumo sacerdote e como advogado. Um ser, uma pessoa, Deus. Aliás, na Bíblia, uma pessoa quando se tornava sumo sacerdote, ela se tornava justamente para começar o ministério como sumo sacerdote. Jesus se tornou sumo sacerdote para ficar parado? Não. Para começar o seu ministério também como sumo sacerdote pelo povo. Em buscar intercessão pelo povo, interceder pelo povo. Então, ele não está, minha irmã, simplesmente assentado à destra do Pai. E você disse também que o juiz investigativo lhe assustava por causa disso. Então, eu digo uma coisa, irmã. Você está totalmente errada, é hoje, não era antes, não. O juiz investigativo não é para te assustar. Só te assusta se você não entende de verdade o que é juiz investigativo. Se a senhora não entender o que é isso, pode lhe assustar. Mas aquele que entende de verdade o que é juiz investigativo, não tem medo. Isso prova uma coisa, que a senhora não lia os livros da tua igreja. Ficou 37 anos e parece que nunca leu o livro Questão sobre Doutrinas, que lá explica detalhadamente tudo sobre o juízo investigativo. Se a senhora tivesse lido pelo menos essa parte do Questão sobre Doutrinas, você entenderia. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo também uma citação do livro Questão sobre Doutrinas, no comentário. Você pode ver também junto com o comentário fixado, e dentro desse comentário fixado eu vou deixar citações do livro Questão sobre Doutrinas. Se você quer entender de verdade o que é juízo investigativo, leia pelo menos essas partes. Depois de ler, você já vai entender mais, já vai ter um interesse maior e vai buscar entender de verdade o que é juízo investigativo. Aí ela diz mais, que acreditava que o meu nome poderia estar sendo passado hoje, ou seja, para o livro da vida, não sei bem o ponto que ela não deixou bastante claro, mas achava que Deus ainda estava julgando. Bem, minha irmã, eu te pergunto, a senhora disse que achava que Deus ainda estava julgando. A Bíblia é clara em falar, desde o Antigo Testamento, que Deus vai julgar todo mundo. Aí eu te pergunto, Deus ele já julgou todo mundo? A Bíblia fala que eu estou salvo se eu permaneço em Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse estará salvo. Se amanhã
eu saí da igreja de Cristo, eu estou perdido. Deus me dá a sentença. Se eu voltar, Ele me aceita. Ou a senhora acredita que quando a Bíblia fala que todos comparecerão perante o tribunal, que é literal, onde Deus um dia vai juntar todos os salvos e todos os perdidos, vai botar nossa cadeirinha bonitinho ali, vai abrir os livros literalmente e começar a julgar o povo? Não. Deus, Ele te julga em sua vida. Em sua vida. Aquela pessoa que morre está selada, porque a sua vida cessou. Cessou. E Deus ali vai julgar se você estava em Cristo verdadeiramente ou não. A sua vida, enquanto você tem vida, você pode estar em Cristo ou desistir de Cristo. Ou desistir. Ele ainda está julgando o seu povo, ele ainda julga o seu povo. Ele nunca parou de julgar. Mas enquanto há seres humanos aceitando a Cristo, negando a Cristo, aceitando a Cristo, negando a Cristo, Deus ainda está julgando. Ele ainda está julgando. Vamos ver mais. Ela diz mais. Na doutrina do juízo investigativo, a gente não tem amor por Cristo. A gente fica morrendo de medo o dia inteiro. Aí você deve falar por você, como eu já falei. Se você não entende de verdade o que é juízo investigativo, talvez você possa até ficar com medo. Talvez, porque eu não entendo como é que a pessoa fica com medo no juízo investigativo. Eu não entendo, não tem como. Não tem como. Você pode ficar com medo de verdade no juízo investigativo se você ficar buscando se justificar pela lei. Se você está buscando se justificar pela lei, aí você tem que ficar com medo mesmo. Mas a igreja não tem nada a ver com isso. Aí já tem tudo sua. A igreja não ensina isso. Não ensina para você se justificar pela lei. Ela diz mais. Ela diz que o adventista tem que ser muito orgulhoso para continuar sendo adventista. Aí eu pergunto, quem é a senhora para julgar, irmã? Quem é a senhora para julgar? Se acusa tanto e julga desse jeito, quem é você para dizer que só fica na igreja adventista quem é orgulhoso? Então você quer dizer que na igreja adventista não tem pessoas sinceras com Deus? Não tem pessoas que amam a Deus de verdade? Só tem pessoas orgulhosas? Não, irmã. Fica na igreja aquele que quer de verdade servir a Deus. Aquele que não quer transformar a graça de Deus em uma abertura para pecar. O sangue de Jesus, ele não morreu para purificar carne de porco, para abolir o sábado, para dizer que você não precisa mais guardar o sábado, que você não precisa mais deixar de comer carnes imundas. O sangue de Jesus não é para isso não, irmã. O sangue de Jesus é para purificar os seus pecados, mas não é para você continuar pecando. É para mostrar que na graça de Deus temos salvação. E quando a gente entende essa graça, a gente vai amar verdadeiramente a Deus. E tão amar a Deus verdadeiramente, a gente vai buscar obedecer. Se a Bíblia fala que carne de porco, lá no livro de Isaías, vai comparar carne de porco com carne de rato. Aí eu te pergunto, você come carne de rato? Você acredita que Jesus purificou todos os alimentos, né? Você come sapo? Você come rato? Bem, faça jus ao que você acredita agora. Faz um videozinho comendo uma carne de sapo, uma carne de rato, bota no seu Facebook. Você não falou lá que posta muitos vídeos no Facebook falando mais sobre a igreja adventista? Então prove a sua fé. Jesus purificou de vida todos os animais? Então faz um ensopado de sapo, um ensopado de rato. Vamos ver. Aí vamos lá. Lá no livro de Isaías, Deus compara o comer carne de porco não só com carne de rato, mas também com idolatria. Com idolatria. Jesus não derramou seu sangue para limpar aquilo que ele considerou imundo. Mas para limpar os seus pecados, porque ele te ama e não porque você merece. E se você ama ele de verdade, você vai buscar obedecer por amor. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeita. Deus não está dizendo que você precisa ser perfeita. Não. É que você busque por amor obedecer a ele. Eu vou lembrar novamente. João 14, versículo 15. Aquele que me ama, guardarás os meus mandamentos. E a partir do minuto 7 também, ela vai dizer. Antes ela disse que era adventista raiz. Depois ela fala que era adventista fanática. Agora sim, parabéns para você. Você admitiu que o problema era que você era fanática, não estava com a igreja. Você era fanática. Então, você tem que se medir. Já que você era adventista fanática, você, de certa forma, entre aspas, era doente. Qualquer religioso fanático, não importa a religião, é uma pessoa, entre aspas, doente.
Porque ela não está sendo cristã, ela não está sendo evangélica, ela está sendo fanática. Esse era o seu problema. Então, irmão, pare com isso. Para com isso. Nesse ponto, você já dá um tiro no próprio pé. O problema não está na igreja, o problema está em você. Se você diz que nunca encontrou a graça na igreja, 37 anos na igreja adventista, que prega a graça em tudo, nunca encontrou a graça, aí já vemos que o problema onde está, né? Não está na igreja, está em você.